Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui para vocês falando o que é um overclock, tá? Tá aqui na minha bancada essa placa de vídeo, né? Uma placa de vídeo já muito ultrapassada no mercado, quase não se usa essa placa, né? Mas hoje eu vou estar explicando sobre o que é um overclock. Um overclock, pessoal, é um nome que se dá ao processo de forçar um componente de um computador a rodar numa frequência definida em Hz, mais alta do que a especificada pelo fabricante. Apesar de haver diferentes razões pelas quais o overclock é realizado, a mais comum é para aumentar o desempenho do hardware. O overclock pode resultar em superaquecimento do processador, instabilidade no sistema e às vezes pode danificar o hardware, se realizar de maneira imprópria. A velocidade padrão de um componente está assegurada pela tensão volt. Aqui ele está definido para trabalhar. Existe uma margem excedente de frequência que o componente tolera com essa mesma tensão até chegar a uma frequência onde é perdida a estabilidade, sendo necessário compensá-la com um incremento de tensão, aumentando consequentemente a temperatura. O overclock pode ser aplicado basicamente a 4 componentes de hardware: processador, placa-mãe, memória RAM e placa de vídeo. Note-se que quem procura o overclock é o gamer, entusiasta ou utilizador de software que realmente requira grandes recursos computacionais. Caso o usuário utilize o PC apenas em tarefas rotineiras de baixo desempenho, como navegar na internet, ouvir música, ver vídeos e fazer as coisas pessoais, não é necessário nem recomendável o overclock, já que esse procedimento gasta uma grande quantidade de energia e, se não feito com a refrigeração correta, pode acabar causando sobreaquecimento dos componentes do computador, que por si pode danificá-los. E normalmente quem aplica o overclock utiliza um water cooler ou um cooler padrão com alta potência combinados com uma fonte com vários watts de capacidade. A velocidade do clock no processador é definida multiplicando a velocidade da bus pelo multiplicador, os quais estão definidos de fábrica. Às vezes a velocidade da bus pode ser designada por outros termos ou siglas, como HT ou FBS, Front Seed Bus. Bom, em relação às placas de vídeo, pessoal, né? Processador, placa-mãe, memória, bom, o sucesso do overclock está dependente das potencialidades de todo o hardware envolvido, onde o essencial em primeiro lugar é a placa-mãe, depois o processador e só então a memória. E recomenda-se que seja feito a partir da BIOS, mas também é possível fazê-lo por software ou alterando fisicamente os componentes. Mas o overclock não trata apenas de aumento em MHz ou em multiplicação. Nos processadores também pode ser alterado suas diferenças de potencial para um aumento de carga ou sua diminuição. Underclock. Isso pode ter certas consequências, das quais se destacam a diminuição da vida útil do hardware e o aumento de temperatura do dispositivo, podendo até provocar a fusão dos componentes do computador. Esse aumento da temperatura é solucionado com resfriamento do hardware. Bom, pessoal, falando sobre refrigeração, a maioria dos sistemas de refrigeração, né, como eu posso dizer, é projetada para computadores que não utilizam overclock. Mesmo assim, hoje em dia, encontramos cada vez mais métodos eficazes para soluções de refrigeração, como ventiladores poderosos, dissipadores de calor, né, como tem hoje em dia, né, refrigeração a água, water cooler. Com isso, aumentando as possibilidades de overclock, pois ao fazê-lo você estará aumentando a frequência e velocidade e a voltagem de operação do processador, que fará com que o processador aqueça mais do que deveria,
e então é necessária uma refrigeração voltada para esse processo. Quanto maior o valor do overclock, mais será necessário refrigerar. Dissipadores de calor muitas vezes são feitos inteiramente de cobre, que possui uma alta condutividade térmica, mas o custo é elevado. Sendo assim, é muito comum a utilização do alumínio, que tem uma condutividade térmica mais pobre, né? Mas é significativamente mais barato que o cobre. Muitos dissipadores de calor combinam dois ou mais materiais para atingir um bom custo-benefício. A refrigeração à água segue o mesmo princípio de sistemas de refrigeração de motores automotivos. Esse sistema veio para combater a refrigeração a ar, permitindo assim melhor resfriamento dos componentes, seguindo-se maiores valores de overclock nos diferentes tipos de driver. Existem outros métodos que podem ser utilizados em casos de extremos, como nitrogênio líquido, hélio líquido e o gelo seco. Esses métodos são geralmente impraticáveis em longo prazo. Por exemplo, os transistores à base de silício irão se degradar a temperaturas abaixo de 175 graus e geralmente parar de funcionar em temperatura de 233 graus. Vantagens. Bom, pessoal, é muito bom falar em vantagens, né? Porque em vantagens e desvantagens, a vantagem é maior desempenho em jogos, codificação, edição de vídeos, um adicional ganho em velocidade nas tarefas, sem nenhuma despesa adicional com hardware ou software. No entanto, aumentará o gasto de energia, particularmente para entusiastas que regularmente atualizam seus drivers, né? O overclock pode aumentar o tempo que um upgrade é necessário. E desvantagens, pessoal. Muitas das desvantagens de overclock podem ser aliviadas ou bastante reduzidas por overclocks hábeis. Porém, durante o processo, os usuários novatos podem cometer erros que podem ser evitados, desde um sistema instável e apresentando erros a componentes danificados. Um estudo em 2011 mostrou que os computadores com a CPU com overclock tinham mais chances de falharem. Na teoria, o overclock não é uma prática viável para se aumentar a velocidade do processamento. O que determinará o clock do processador é a sua capacidade de propagação de ondas eletromagnéticas sobre a superfície dos componentes aliado ao comportamento projetado. Bom, no projeto de desenvolvimento de hardware, todas as especificações técnicas devem ser obedecidas para que o comportamento do processador esteja dentro do esperado. O maior exemplo de que essa prática não é viável é a ausência de usos em aplicações comerciais em cálculos científicos que precisariam de tempo muito grande de funcionamento sem falhas. O aumento da velocidade de relógio, tensão, resulta em um maior consumo de energia. Se você usa um Windows XP, por exemplo, e fizer um overclock, pode ficar estável. Porém, se for reinstalado, poderão ocorrer erros de leitura e de arquivos. Também poderá ocorrer erros durante a instalação de atualizações do OS. Em relação à temperatura, ela não irá se elevar à temperatura do processador, mas também do gabinete e, consequentemente, de todos os componentes internos. E ao fazer o overclock, se o aparelho for novo e estiver na garantia, perde imediatamente. Bom, pessoal, esses são os resultados, específicos do overclock. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.